Queridos amigos, a situação está escalando e o Brasil precisa de você. Antes de iniciar, peço que curta, se inscreva e ative o sininho. Deixe um comentário abaixo e compartilhe com seus amigos. Sua ajuda é muito importante. Vamos para o vídeo. Alexandre Garcia vai para cima do STF e explica que a oposição conseguiu mais que 240 assinaturas para pautar a anistia no Congresso Nacional, sem a necessidade de passar por comissão especial. E a atualização do estado do presidente Bolsonaro, que continua internado em Natal, Rio Grande do Norte. Força, presidente Bolsonaro. Pois é. Dizem que tem mais de 240 assinaturas pelo projeto de lei da anistia. É um projeto que prevê anistia para aqueles que estão presos, estão com tornozeleira eletrônica, estão condenados a 17 anos, 14 anos, gente que nada fez, gente que estava armada de Bíblia ou de batom, né, que foi encarcerada. Um tremendo exagero, né, de algo que foi uma manifestação, sim, foi bagunça, foi invasão de palácios, foi destruição de patrimônio público, né, inclusive patrimônio tombado, mas devem pagar por isso aqueles que realmente fizeram, que é a prova de que a pessoa fez, prova de que estava dentro do palácio, que estava rasgando cortina, que estava quebrando cadeira, né, mas generalizou para assustar as pessoas, dizendo assim, não se manifeste mais, né, ou você vai para a prisão. É uma espécie de... É como fizeram durante a pandemia, né? Inventaram que todo mundo ia morrer, que não podia chegar um perto do outro, que tinha que usar máscara para respirar o próprio ar, senão vai morrer. Estão aqui as covas. Lembra como a televisão mostrava? As covas abertas para botar você? Pois é, fizeram isso. É o temor, intimidando as pessoas para que não se manifestem mais. Isso é o contrário de democracia. Democracia é a manifestação do povo, o povo é a origem do poder. O povo apenas transfere esse poder para os seus representantes, né? No poder executivo e no poder legislativo. No judiciário não há representantes do povo, não é um órgão político, né? É um órgão de aplicação da justiça, é um órgão técnico. Bom, mas isso é um outro assunto. E se chegar a metade mais um dos 513 deputados, não passa nem pela comissão especial e vai direto para o plenário. Isso está se aproximando. Né? Se garantem aí 240 assinaturas, mas já deve ter mais do que isso. Deve estar bem pertinho já de 257, a ponto de Bolsonaro ter ido conversar com Hugo Mota e perguntado para ele, presidente, que história é essa? De dizer que isso não é importante. É importante sim, está cheio de gente que está preso, longe da família, sem nenhuma renda, a família passando dificuldade, né, e perdendo o que há de mais sagrado depois da vida, que é a liberdade. E Hugo Mota disse, bom, chegando a esse número eu não tenho nada a ver com isso, né, é com as lideranças para elas decidirem, é porque o Hugo Mota tem receio, vamos dizer assim, do Supremo. O Supremo é que julga deputados. E ele, gente da família dele, já tiveram muitos inquéritos por causa dessas emendas que vão para pessoas da família, vão para conhecidos, né? Então ele está com receio disso, mas já garantiu isso. Então a questão é chegar ao número de assinaturas. A Avenida Paulista cheia mostrou o que é a vontade popular, né? A despeito de a pesquisa de opinião e antigas estações de televisão, né, falarem contra, o povo mostra que não é bem assim, né? Porque se o povo fosse todo a favor das decisões do Supremo, por exemplo, os ministros do Supremo não precisariam querer frotas de aviões da Força Aérea Brasileira para andarem pelo país. Poderiam conviver com os demais passageiros, como acontecia antigamente. Eu lembro disso, várias vezes viajei com o ministro do Supremo. Tranquilamente, entravam no avião, sentavam,
não eram nem reconhecidos, porque não era um órgão político que dava entrevista, que antecipava a decisão, que mostrava a opinião. Mas muita gente no Supremo quis assim e estão pagando pelo ônus de terem se tornado uma instituição política. Porque aí leva o ônus de ser política, de ficar sob o escrutínio da população, que é a dona verdadeira do Supremo Poder. Da Espanha, Alexandre Garcia. Presidente Jair Messias Bolsonaro passou mal na manhã dessa sexta-feira no Rio Grande do Norte. Foi inicialmente atendido em um hospital em Santa Cruz, mas foi transferido de helicóptero para Natal. Veja agora um trecho da atualização do boletim médico. Em atenção a vocês e à sociedade, nós vamos passar a leitura do boletim das 17 horas, ok? Todo mundo pronto? Boletim médico, nota técnica. O Hospital Rio Grande informa, por meio de sua direção médica, que o paciente Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, permanece hemodinamicamente estável, em ar ambiente, sem necessidade de suporte de drogas vasoativas, assintomático e sem uso de analgésicos no momento. Encontra-se em uso de antibiótico terapia venosa, com sonda nasogástrica aberta, mantido em dieta zero. Foi submetido à passagem de acesso venoso central, procedimento realizado sem intercorrências, sendo iniciada a nutrição parenteral total. O paciente permanece hospitalizado sob os cuidados da equipe médica e multiprofissional do Hospital Rio Grande, com acompanhamento clínico contínuo e supervisão direta da equipe de cirurgia, composta pelos doutores Hélio Barreto e Leonardo Barreto. Novas atualizações serão fornecidas conforme a evolução do quadro clínico. Ok, pessoal? Previsão de alta. Então, não há previsão de alta de acordo com o posicionamento da equipe de cirurgia. O paciente permanece em observação clínica e vai pernoitar no hospital. Há previsão de transferência para São Paulo ou não? Não há previsão de transferência no momento. A opção do momento da família, tá certo? E dos médicos que são médicos da equipe que o assistem em São Paulo, que o assistem em São Paulo e em Brasília, é que ele permaneça em Natal sob os cuidados da equipe que está chefiada pelo Dr. Hélio. Doutor, é possível confirmar a relação desse episódio com aqueles fatos decorrentes da facada? Sim, o ex-presidente Jair Bolsonaro ele apresenta um quadro de suboclusão intestinal em decorrência de aderências intestinais que foram decorrentes das cirurgias que ele foi submetido em decorrência da facada. Então, de manhã até agora, a gente pode afirmar que houve uma melhora no quadro do ex-presidente? O presidente permanece estável, com melhora do humor, na avaliação da equipe cirúrgica de Dr. Hélio, com melhora da distensão abdominal, e os sinais clínicos que ele evidencia são de diminuição da dor, diminuição da tensão do abdômen, diminuição dessa distensão que o trouxe do desconforto. Então, nós podemos dizer ainda que, a despeito da necessidade da manutenção dele sobre o cuidado, sobre a tutela, com esquema antibiótico instituído, anti-inflamatórios, hidratação adequada e adequadamente nutrido por via parenteral, já que ele não pode se alimentar por via oral, tá certo? Mas ele mantém-se estável clinicamente, tá certo? Com sinais de melhora dos sinais e sintomas. Presidente Bolsonaro, estamos em orações para sua recuperação.